Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Roberto e eu queria falar sobre um assunto hoje muito polêmico e que tem colocado muitas pessoas em dúvida a respeito desse assunto. A questão aqui hoje é: cristão, religião, tem que se envolver em política ou não? Aqui neste canal eu sempre gosto de trazer os assuntos e as questões aqui indagadas na palavra de Deus. Para não ficar só em meus argumentos, eu sempre trago a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para poder confirmar e nos dar a resposta certa. Amém? Se você é cristão ou se você não se considera cristão, que Deus te abençoe, tá? E você católico, você de qualquer religião, mas que adora a Deus, que entende que Jesus Cristo é o seu Senhor. Amém? Seja bem-vindo. E você também, que não tem a fé em Cristo, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Vamos entrar no assunto? A questão é: religião deve se envolver em política? Vamos começar então pelo livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento, né? O livro do sábio Salomão, filho do rei Davi, né? Que sucedeu Davi. Vamos lá, eu quero ir direto ao assunto. Provérbios 29:4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Amém? O que o sábio Salomão está falando aqui? Está falando sobre o governo corrupto, né? O governo mau, que não pensa nas pessoas, que governa para os seus próprios interesses, né? Você lembra daquele mandamento de Jesus, amar o próximo como se fosse a você mesmo? Hoje é o que falta no mundo, é o que falta no ser humano. Amém? E é uma questão muito difícil, que não é fácil amar o próximo como se fosse nós mesmos. Nós temos que lutar contra o nosso eu todo dia, contra o nosso ego e contra as nossas ações e desejos egoístas do nosso coração. Não é verdade? Então vamos lá. Melquisedeque foi um rei e sacerdote em Salém. Lá em Gênesis você vai encontrar Melquisedeque abençoando Abraão, quando ele recebe o dízimo de Abraão, né, de tudo que Abraão conseguiu, venceu os reis lá na guerra, ele dizimou na vida de Melquisedeque, que era sacerdote. Melquisedeque veio ao encontro dele, ele dizimou na vida de Melquisedeque, Melquisedeque abençoou ele e ele continuou sua caminhada. Melquisedeque era rei e sacerdote em Salém. O que significa? Vamos se dizer na linguagem de hoje, a nossa linguagem. Melquisedeque era presidente e pastor em Salém. Amém? E ele recebeu o dízimo de Abraão, abençoou Abraão. Então, já começamos por aí. Melquisedeque, homem de Deus, pastor, era presidente de Salém. Que tudo indica que lá na frente se tornou Jerusalém, a Jerusalém que nós conhecemos hoje. Tá bom? Então vamos continuar aqui à luz da palavra de Deus, ainda em Gênesis, né? José, você lembra de José? O sonhador que contou o sonho dele para os irmãos acharam ruim, que achou que ele queria ser mais do que eles, né? Que achou que ele estava querendo ser demais, os irmãos vendem ele vai para o Egito, é preso, é condenado injustamente, e depois vira o quê? Governador do Egito, né? O rei vai, descobre toda a verdade, vê que ele é um homem íntegro, um homem honesto, um homem de sabedoria, um homem realmente abençoado por Deus, de muita sabedoria e íntegro. E o rei do Egito coloca ele como governador, o seu braço direito, o homem de confiança. O que é governador? Político, líder. Amém? Vamos continuar. Estamos vendo aqui os homens de Deus que foram líderes políticos, amém? Vamos lá. Daniel, Davi, né? Vamos para o rei Davi. O rei Davi, ele sucedeu o trono de Saul, não é verdade? Então, Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme as escrituras mesmo diz isso, né?
Conforme o salmista mesmo declara assim, né? Ele foi rei de Israel. Ele foi o que? Presidente de Israel. Amém? Um homem o que? Temente a Deus, né? Cristão, né? Foi rei de Israel. Amém? Vamos continuar. Davi não foi um homem perfeito. Lógico, todos nós sabemos, caiu em pecado, cometeu um homicídio muito feio e muito injusto. Por isso ele sofreu tanto também. A gente vê que Davi sofreu muito, né? Então Deus, ele é um governador, ele é o dono do universo, ele é o dono de tudo, o criador de tudo, e ele é muito justo. Então o que eu planto, eu colho. Ah, pastor, mas ele não perdoa? Perdoa, mas ele não te livra da colheita. Porque é muita injustiça eu plantar espinho e Deus me perdoar e eu não colher o espinho que eu plantei. Se ele é um justo juiz, certamente ele vai deixar que eu colha da maldade que eu plantei, né? E por ele ser muito bom, muitas das vezes ele nos livra de muitas coisas. Amém? Entenda isso. Deus é bom. Tanto é que ele mesmo desceu na pessoa de Jesus Cristo, né, como filho, amém? Se entregou por nós na cruz do Calvário e nos deu a oportunidade de arrependimento para a salvação. Vamos continuar aqui. Daniel, lá no livro de Daniel, você vai ver que Daniel foi um dos 3 presidentes do rei Dário, filho de Nabucodonosor, que sucedeu o trono de Nabucodonosor. Esse rei Dário, ele colocou 3 presidentes para tomar conta de 120 províncias. O que significa 120 províncias? 120 cidades, né? Com 120 prefeitos. Então Daniel, ele foi um desses 3 governadores que administrava essas cidades. E lá mais na frente, o rei Dário vê muita sabedoria, honestidade e integridade dele. Ele viu que Daniel se destacava entre os 3 governadores e falou, não, eu preciso deste homem, é do meu lado. Então ele colocou Daniel como seu braço direito, administrador de todo o reino dele. Ele confiou todas as finanças e todas as responsabilidades do reino dele a Daniel. Homem íntegro. Sabemos que um dos homens que Sadraque, Mesaque e Abednego também um dos homens que com Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua do rei, que o pai do rei Dário instituiu, né? Então nós sabemos que existe vários homens de Deus aqui, conforme eu mostrei para vocês: Melquisedeque, José do Egito, rei Davi, Daniel, que foram líderes políticos. Amém? Vamos aqui em Romanos, Novo Testamento agora. Romanos 13:1. O apóstolo Paulo diz assim aos romanos: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares. Amém? Então tá aqui, irmão. A lei existe para que eu obedeça, né? Sinal vermelho existe para que eu venha ter controle no trânsito. Pensa comigo, nós somos muito desobedientes. Se não tivesse sinal vermelho, imagina como é que seria, gente. Se não tivesse polícia para punir aquele que fez a maldade, que roubou, que matou, se não tivesse lei para isso, como é que seria? A lei existe para pôr ordem, para poder pôr equilíbrio na sociedade. E nós temos que obedecer. A palavra de Deus aqui manda. O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, ele fala aos romanos, fala: obedeçam às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Amém? Vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Versículo 1, do 1 ao 3. O apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo, que era filho dele na fé. Amém? Filho na fé, não filho espiritual. Amém? Filho espiritual, seu pai espiritual é Deus. Você pode ser filho na fé de alguém que te falou sobre Jesus, que te mostrou a fé cristã. Amém? Mas filho espiritual
somente de Deus, amém? Porque Deus é Espírito. Glória a Deus. Vamos lá. Então o apóstolo Paulo ele fala da seguinte forma a Timóteo: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Amém? Então o que nós temos que fazer como cristãos, tanto católicos e outras denominações aí que tem Cristo como Senhor e Salvador? Nós temos que orar, irmãos. Orar pelo presidente, pelos governadores, senadores, prefeitos, vereadores e outras autoridades estabelecidas na terra. Conforme a palavra de Deus aqui fala em Romanos, toda autoridade foi permitida por Deus. Amém? Agora, o que não pode ser feito? Culto a político. Uma instituição religiosa levar um político para dentro do templo onde a igreja se reúne, amém? Templo onde a igreja se reúne. A igreja é pessoas. Aonde tem um grupo de pessoas, tem uma igreja, coletivo. Amém? Jesus fala, onde tiver 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque uma pessoa só não é igreja. Ele é templo do Espírito Santo. Igreja é 2 ou mais pessoas. É um conjunto. Hoje a gente até erra, né? A gente pegou o costume de falar, aqui é a igreja, o prédio é, como se o prédio fosse a igreja. Não. Existe o prédio, o templo onde a igreja se reúne. Amém? Que isso fique bem entendido. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Agora, não pode uma instituição que se diz cristã levar um político para dentro da igreja e fazer um culto em homenagem ou um culto àquele político, cantar para aquele político e, sei lá, né, falar um culto que seja tipo de adoração àquela pessoa, aquele político, aquele líder. Porque dentro do templo religioso tem que se reunir a igreja para adorar a Deus, somente a Deus. E pode sim ir um líder político lá. Qualquer tipo de líder pode sim estar com a igreja reunido dentro de um templo. Mas para ouvir a palavra de Deus, para orar, para ouvir a palavra de Deus e para adorar a Deus. Amém? Pastor, mas nós cristãos podemos apoiar um político? Sim, e devemos. Como nós vemos aqui, que teve vários homens de Deus que foram líderes políticos, nós devemos escolher esse político, esse líder com muita consciência. Amém? Nós temos que orar, como o apóstolo Paulo falou, mas o nome oração já se diz oração. O que é? Ore e haja. O que é agir, irmão? Votar certo. Agora, pastor, eu como cristão, qual tipo de político ou partido que eu devo escolher? Aquele político e partido que não apoia as coisas que a palavra de Deus condena. Porque nós cristãos, nós cremos neste livro e defendemos o que Deus colocou aqui para obedecermos e defendermos. Qualquer pessoa que se diz cristão e vota em um político ou partido que apoia aborto, liberação de drogas, ideologia de gênero e outras coisas que nós sabemos que é contra os princípios bíblicos, que destrói a família, que acaba com a dignidade do povo, nós não devemos apoiar. E o cristão que apoia um partido ou um político que apoia o aborto, apoia a ideologia de gênero, apoia a liberação de drogas, ele não é cristão, é mentiroso, falso profeta, mentiroso. E qualquer instituição religiosa que pega um político que foi corrupto, que sabemos e temos provas que roubou e que apoia todas essas coisas, principalmente aqui, que eu falei para vocês, aborto, liberação de drogas, ideologia de gênero e outras coisas que sabemos que destrói a família, destrói nossa dignidade, a nossa liberdade, nós não devemos apoiar e não devemos levar esse tipo de pessoa e apoiar ele como cristão. Não devemos. A instituição religiosa
religiosa que pega uma pessoa dessa, coloca dentro do templo e fala, nós apoiamos este homem, sendo ele corrupto e que apoia ideologia de gênero e outras coisas que não está de acordo com a palavra do nosso Deus, é uma instituição religiosa falsa, mentirosa, e que Deus tenha misericórdia dessa liderança que está lá. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, eu não vim falar aqui nome de político e nem partido para você voltar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você se considera cristão, como eu, o mínimo, eu não estou falando que A ou B é honesto. Porque o coração do homem, quem sonda é somente Deus. Amém? Então eu não sondo os corações e não sei a intenção do coração de ninguém. É por isso que o que? Eu tenho que orar, mas também tenho que agir. O mínimo que eu posso fazer é analisar se esse líder, esse político, não apoia a ideologia de gênero, não apoia a liberação de drogas e não apoia o aborto. O mínimo que eu devo analisar como cristão é isso. Amém? Agora, se ele vai ser honesto ou desonesto, só o tempo vai dizer. Só o tempo e as autoridades, quando descobrirem, vai dizer. Amém? Mas o mínimo que eu, como cristão, devo analisar são esses 3 fundamentos e outros fundamentos que sabemos que não está de acordo com a palavra de Deus, que é o livro da nossa fé, é o melhor livro que existe no mundo e o livro que tem de tudo que você precisa está aqui. Os outros livros, irmãos, são genéricos e são baseados nesta palavra. E muitos ainda são corrompidos, com ideias distorcidas, com ideias manipulantes. Então tome cuidado. Creia no Senhor Jesus, creia na palavra de Deus e vote com consciência. Analise essas questões. Não escolha um candidato que apoia a ideologia de gênero, nem um partido que apoia a liberação de droga ou aborto e outras coisas. Não escolha, porque você como cristão estará pecando e estará votando contra Deus. Cuidado. Amém? Eu não estou falando de A, B ou C, mas analise essas questões, porque o verdadeiro cristão, ele preza pela palavra e está firme na palavra. Que Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo esclareceu algo para você, se te ajudou, a abrir a sua mente e te abençoou, se inscreva no canal. Coloca aí, clica aí, se inscreva aí para que nas próximas postagens, nos próximos vídeos, você venha receber a notificação. Amém? As pessoas já inscritas no canal, eu peço perdão por demorar a postar os vídeos, amém? Porque eu sou pastor e também trabalho, tenho família, então às vezes eu demoro um pouco, tá? Mas comente aí a respeito deste assunto, coloca a sua ideia. Se você tem alguma dúvida a respeito de algum assunto, coloca aí também, comenta, que eu vou estar fazendo um vídeo explicando, esclarecendo essa dúvida que você tem, à luz sempre da palavra de Deus, da palavra de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, um beijão do Pastor Marcos e até a próxima. Tchau!